aí, pessoal, tudo bem? Leandro Vieira por aqui, sou fundador e CEO do Administradores.com. Estou trazendo aqui para vocês os bastidores do nosso podcast Café com ADM, podcast que foi inclusive eleito em 2019 como o melhor podcast do mundo na área de negócios e que você pode seguir e acompanhar em qualquer plataforma de podcasts. Eu particularmente prefiro o Spotify, tenho uma grande experiência, adoro a experiência do Spotify para escutar podcast, não só podcast, mas toda a minha vida musical está lá também. Então eu recomendo fortemente que você siga o Café com ADM lá no Spotify. Bom, hoje a gente traz uma entrevista aqui com o Daniel Castanho, que é fundador da Ânima Educação e idealizador do movimento Não Demita, um movimento belíssimo, um dos movimentos mais belos que surgiram durante essa pandemia, que já mobilizou, acredito que mais de 4.000 empresas, dentre elas nós aqui do Administradores.com, tenho orgulho de ser signatário desse movimento, que é um compromisso de não demitir durante esse período de pandemia que a gente vem vivendo aqui, que está uma crise enorme no Brasil, e as empresas se mobilizaram, essas empresas que fazem parte desse movimento, para não demitir durante esse período. Então, uma entrevista que eu tive uma grande honra de fazer. O Daniel Castanho é um cara extremamente inspirador. Tenho certeza que você aí do outro lado também vai curtir muito esse bate-papo. Antes da gente chamar o Daniel Castanho por aqui, peço que você curta aqui o nosso canal. Se você ainda não curte, ative aí as notificações para não perder nada. A gente tem publicado conteúdos diários sobre negócio que vão ajudar muito você a alavancar os seus resultados de uma forma geral, seja no seu negócio, seja na sua carreira. E também comente durante a entrevista, diga o que você está achando, pegue os pontos que você concorda, os pontos que você discorda, coloque aqui nos comentários, porque isso é importantíssimo para a gente saber, ter um feedback do que vocês estão achando dos nossos conteúdos e também para a gente poder pautar os nossos próximos encontros por aqui. Beleza? Então, vamos lá conferir essa entrevista? Valeu, pessoal! Daniel Castanho, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM. Bom, prazer enorme estar aqui com vocês. Ótimo conversar não só sobre um pouco dos impactos, quem sabe o legado aí desse momento que a gente está vivendo, seja mais para o lado reflexivo e crescimento pessoal de todo mundo, seja os impactos na educação, no mercado de trabalho e, evidentemente, agora surge aí o movimento Não Demita, muito mais no intuito de tentar fazer alguma coisa para o Brasil, né? Então, é um prazer enorme estar aqui para conversar sobre, quem sabe, esses assuntos com vocês. Que legal. Ô, Daniel, eu queria que você contasse um pouquinho como surgiu esse movimento, como é que você teve essa iniciativa, se foi uma ideia sua sozinho ou se você contou com o apoio de outros empresários. Conta pra gente aí como é que foi essa história aí. Na realidade é o seguinte, eu sou do conselho do Gerando Falcões, a ONG que é liderada pelo Eduardo Lira, e ele ia dar uma entrevista e eu gravei um áudio para ele para falar: Edu, além da gente arrecadar a cesta básica, vamos também provocar para que as pessoas comprem futuro, né? Ou seja, honre continue pagando a manicure, o seu personal, a menina que vendia brigadeiros e tudo mais, e ao mesmo tempo peça para que os empresários não demitam, né? Bom, eu sei que eu gravei aquele áudio para ele, ele não deu aquela entrevista, e aí eu fui e escrevi um manifesto em cima daquele áudio. Eu falei, o manifesto de uma pessoa só é uma revolta, né? De uma empresa, não funciona. E aí eu comecei a mandar WhatsApp e liguei para várias outros CEOs, empresas. Eu sei que em 24 horas, aí a gente já tinha várias dessas empresas que você citou, o Itaú, Bradesco, Santander, Magazine Luiza, DASA, Microsoft, Vivo, enfim, Suzano, tinham mais de 30 empresas. Eu falei, agora não é mais um manifesto, é um movimento. A gente criou daí o site, nãodemita.com, e nesse momento a gente tem mais de 4.000 empresas que já aderiram, né? Enfim, então começou com um manifesto, que de lá surgiu o movimento, e hoje é algo que o que a gente quer é que seja uma plataforma onde pequenos empresários podem ser ajudados por grandes empresas, pode ser uma curadoria de tudo que está disponível hoje para o pequeno e médio empresário. Podemos pensar de uma maneira como um grande ecossistema, onde a gente pode divulgar lá o que os bancos estão fazendo com financiamento, o que empresas de tecnologia estão fazendo para transformar o seu negócio offline e online, nós mesmos em relação à educação, tudo que a HSM pode fornecer lá de cursos para ajudar todo mundo nesse momento.
Cara, que bacana. Eu tô até interessado em participar mais, assim, não só aqui através dessa entrevista aqui no Café com a DM para divulgar o movimento, mas também para fazer parte mesmo. O que a gente tem que fazer aí, Daniel? Bom, a gente agora está nesses dois momentos. Primeiro é aderir, né? Enquanto empresa, aderir e ter essa responsabilidade, é entrar no site nãodemita.com e depois as redes sociais, porque é algo virtuoso. Você coloca a sua empresa então divulga a tua marca, né, que você aderiu, e essa responsabilidade, acho que do empresário nesse momento, e depois você tem as redes sociais. Então, se porventura a empresa demitir, os próprios funcionários colocam nas redes sociais, né? Então, ninguém assina, não é um contrato jurídico, não é nada, mas é um acordo moral, ético. E o que está acontecendo? Os funcionários estão ficando super orgulhosos, eles postam nas redes sociais, olha, minha empresa aderiu ou não demita. A gente está enxergando as pessoas que trabalham conosco de uma outra maneira. E eu acho que esse é um momento da gente refletir sobre isso, né? Porque a maneira que a gente trabalha vai mudar completamente. Então, se até agora várias empresas ainda trabalhavam no esquema, né, comando-controle, isso vai mudar radicalmente. Hoje tem que trabalhar com empowerment, quer dizer, com empoderamento, autonomia, confiança, e a gente vai ter que redefinir o accountability, redefinir a maneira da gente dar os feedbacks, o design da governança. E eu acho que, com isso, a gente tem que olhar as pessoas que trabalham com a gente não mais como funcionário. Para mim, todos são empreendedores, mas eles arriscam, é um empreendedor que arrisca com o CNPJ do outro, né? É dessa Muito maneira que a gente vai ter que encarar todo mundo que trabalha conosco. Então, eu acho que assinar o Não Demita é um compromisso, uma responsabilidade dos empresários nesse momento. Quer dizer, então, enfim. Muito bom. Daniel, eu queria frisar essa palavra que você falou agora, no finalzinho, a responsabilidade dos empresários. E o documento ele cita bastante justamente o termo responsabilidade social, né, que fala que é hora das empresas devolverem para a sociedade né, o que elas receberam da sociedade na forma da manutenção dos empregos. Você acredita que é hora desse discurso, né, de responsabilidade social, que é tão usado como uma estratégia de marketing, ser colocado realmente à prova? Eu acho que sim. Eu acho que no primeiro momento dessa crise, o que aconteceu foi que assim vários empresários, alguns demitiram e tudo mais, e do mesmo jeito que todo mundo, várias pessoas correram para o supermercado. Entendeu? Quer dizer, não estou criticando, mas o impulso inicial foi: eu vou salvar minha empresa, eu vou me preocupar com a minha família e tudo mais. Só que depois, quando você ficou em isolamento, depois quando você começou a ver as pessoas efetivamente morrerem, quando você começou a ver o que está acontecendo dentro das favelas, que as pessoas não têm o que comer, são aquelas pessoas que vendem o almoço para pagar o jantar, despertou uma consciência em todo mundo. E eu estou falando desse outro. Eu não estou nem criticando os empresários que, de uma maneira impulsiva, falaram que iam demitir. Porque também seria da mesma maneira, eu poderia criticar as pessoas que correram no supermercado para comprar papel higiênico, para a farmácia, comprar álcool gel ou sei lá o quê. Eu acho que aí você tem uma segunda onda, que é de um amadurecimento, de uma ampliação da consciência. A gente tem que refletir, quer dizer, também sobre o papel do trabalho nas nossas vidas. É o momento da gente pensar os nossos ofícios. O que eu acho que a gente está presenciando aqui vai arrastar muito do que a gente considerava que era estável na nossa vida. A economia vai mudar, as empresas vão se transformar, o nosso dia a dia vai ser diferente. Enfim, eu acho que a gente está nesse momento de amadurecimento. Então, os empresários, eles têm que, nesse momento, assim como os médicos estão fazendo o trabalho deles, as pessoas de suprimento também, de serviços básicos, o que o empresário precisa fazer é entender efetivamente a sua responsabilidade enquanto empreendedor e não demitir para que não haja um colapso de quantidade de desempregados no Brasil. Então, não é todo mundo que... Eu não sou Alice no País das Maravilhas, Alice no País das Maravilhas, né? Não sou... claro que eu tenho consciência da realidade. Agora, do mesmo jeito que não dá para a gente fazer um isolamento de 100% das pessoas, né? Quem sabe 70%, alguma coisa assim. Alguns têm que trabalhar, como já falei, esses aí que eu acabei de citar. Agora, se você pode fazer isolamento, você não fazer significa que você está tendo uma atitude mesquinha, egoísta, ensimesmado, alguma coisa assim, né? Você não está pensando no todo.
Então, se a empresa pode não demitir, alguns vão ter que demitir, indiscutível. Agora, se você pode, preserve as pessoas que trabalham com você, para que a gente evite um colapso da quantidade de desempregados no Brasil. Então, essa é a responsabilidade. Do mesmo jeito que a gente tem que ficar em isolamento para que não haja um colapso do sistema, da infraestrutura médica e morram mais pessoas por falta de UTI do que a infraestrutura que a gente tem, do mesmo jeito, as pessoas, os empresários nesse momento, não podem demitir para evitar esse colapso, seja da economia ou seja da quantidade de desempregados no Brasil. Muito bom. Ô Daniel, o manifesto ele tem uma data para expirar, que é o dia 31 de maio, né? Quais são as condições para que esse prazo seja prorrogado, né? Uma vez que agora a gente teve já aqui a previsão do Ministério da Saúde, né? Que o pico da pandemia vai ocorrer ali entre maio e junho. Pois até quando ele surge com essa data para que todo mundo tenha uma previsibilidade. Você não pode pegar e falar assim, olha, não vai demitir nunca mais, né? Então você tem que ter uma previsibilidade de até quando você vai sustentar vai sustentar, consegue se comprometer em não demitir. Do mesmo jeito a respeito do isolamento, né? Você fala assim, olha, precisamos agora ter uma data depois do pico, a gente vai voltar, tem que ter uma previsibilidade, tudo mais. Então, agora, é muito difícil, nesse momento, da gente conseguir entender o que será, né, a partir de 1º de junho. Se a gente vai renovar, se as empresas vão renovar esse compromisso, ou se simplesmente o compromisso acaba, mas a gente transforma o portal numa grande plataforma, onde uns podem ajudar os outros, e aí quem quiser continuar com o compromisso, continue ou não, ou todos podem reafirmar o compromisso por mais um mês, ou alguma coisa assim. Mas isso aí eu acho que só vai ser, a gente tem que analisar isso aí um pouco mais para frente, né? Agora seria muito cedo, né, da gente prever o que vai acontecer, porque a gente também não sabe o que vai acontecer com essa pandemia, se a gente vai voltar a trabalhar, cada um dizendo uma coisa, o tempo de isolamento, se a gente, de alguma maneira, esses remédios vão funcionar e vão permitir com que a gente consiga voltar de uma maneira mais gradativa, enfim. Muito bom. Eu queria voltar naquele ponto, né, de qual que é, por exemplo, o benefício interno de uma empresa que adere a esse movimento, né, essa causa, porque essa questão de manutenção dos empregos, quando a empresa se compromete, eu não vou demitir, isso causa, essa impressão que me dá é que causa um sentimento de união muito grande, né? Isso me faz lembrar até aquele filme do Gladiador, lembra lá que ganhou o Oscar, lá, acho que no começo dos anos 2000, ali, 2001, não lembro quando é que foi exatamente, mas que os gladiadores estavam na arena, eles não se conheciam, e iria sair alguma coisa dos portões ali, né, do Coliseu ali, né? E eles não sabiam o que ia sair, estava todo mundo com medo, e lá o general Maximus lá disse para os outros gladiadores, olha, se a gente se unir, a gente vai sobreviver. Então eles formaram lá um escudo, né, com todos eles unidos e conseguiram realmente sobreviver. E isso, assim, é um filme que me marcou bastante. Eu acho que essa questão da união para enfrentar qualquer crise, qualquer perigo é fundamental, né? Eu acho que novas referências estão sendo construídas nesse momento, assim como a gente tinha a sustentabilidade há algum tempo, né? E acho que a gente tem que aproveitar essa situação realmente para deixar um legado. A gente tem que trabalhar todo mundo em conjunto e redefinir a relação entre as empresas, é o que você está dizendo. E aí, de novo, quando acabar a quarentena, a gente vai ter redesenhado um novo modelo de trabalhar, de tomar decisão, de a gente se relacionar. E quando você... eu já passei, né? Então, a nossa história, a gente comprou uma em Belo Horizonte em 2003, ela estava quebrada, ela faturava 30 milhões e devia 35, devia 5 até para a Agiota. Em 2009, assumimos o UniBH. O UniBH estava 5 meses sem receber salário e os professores em greve. Naquele momento, o que a gente fez foi trabalhar com transparência. Então, a gente chamou todo mundo, tínhamos um PowerPoint, a gente mostrou ali como é que estava a empresa, quanto que devia, quanto que faturava, quais eram os principais problemas, os custos, as despesas. Abrimos tudo. E foi muito legítimo, porque aí todo mundo entendeu e falou, nossa! E aí a gente abriu e falou assim, vocês são mestres, doutores, PhDs, vamos juntos reconstruir
esta empresa, pensar em novos modelos de negócio, o que a gente pode fazer, como a gente se reinventa. E aí foi incrível. E eu tinha muita legitimidade para fazer isso, porque nós tínhamos acabado de entrar. Então, a gente não era o responsável por ter quebrado aquela empresa. E eu acho que essa é a situação que a gente encontra hoje no Brasil, né? Nenhum líder, nenhum empresário é responsável pelo que está acontecendo. Então, ele tem que chegar com o seu time, abrir tudo de uma maneira transparente, encare todo mundo como se fosse seu sócio. Pare de achar que você é o dono da empresa. Então você, nesse momento, tem que se responsabilizar com todo mundo. Aí você abre os números, abre a situação, olha como é que está o nosso faturamento, nosso caixa, nossa situação, precisamos tomar tal empréstimo, precisamos fazer isso e aquilo. E aí todo mundo vai ajudar, vai redefinir o modelo de negócio, vai ter soluções criativas, vai estar todo mundo engajado. E aí sim, eu acho que você sai de uma maneira muito mais forte, muito mais sólida. Então, esse é o momento que você falou de estar todo mundo unido entre empresários, né? Empresários de governo, e você com o seu time. E você tem genuíno isso, você tem essa credibilidade genuína, verdadeira, e todo mundo sabe que você não foi o responsável por essa crise. Então, esse é o momento de você passar a encarar todo mundo, não como seus funcionários, mas como seus sócios, como as pessoas que acordam todo dia e querem estar lá. Até porque eu acredito que esse é o momento de reflexão. Quando tem muita gente que fala, quando eu tiver muito dinheiro suficiente para não trabalhar mais, eu não vou trabalhar. Vou parar de trabalhar. Cara, mudou. Hoje está todo mundo entendendo que o trabalho ele é algo para você crescer, para você se desenvolver, para você aprender. O ser humano precisa ser útil, né? Então, hoje é o momento da gente refletir o seguinte: você faria o que você está fazendo até de graça? Porque se não, você tem que repensar o que você está fazendo. Entendeu? Quer dizer, o mundo deu uma oportunidade para nós, para que a gente pare para pensar efetivamente o que a gente está fazendo, o nosso papel na sociedade. Então, eu acho que as pessoas vão voltar, primeiro, de uma maneira todo mundo mais unido, repensando o que você faz na sua vida, a sua maneira de trabalhar, né? Repensando o seu ofício e entendendo. Outra coisa que eu sempre pergunto é o seguinte: se faz mais de uma semana que você não aprende, né, alguma coisa está errada. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Cara, você tem que se repensar, tem que fazer algo completamente diferente. Então, eu acho que esse é o momento que todo mundo vai refletir, vai voltar para o seu trabalho, a maneira vai ser completamente outra. E aí, então, é a oportunidade que você tem de olhar para todo mundo que se dedica lá, que acorda todos os dias e trabalha junto com você e falar: cara, a gente não está aqui pela grana, a gente não está aqui pelo resultado financeiro no final do dia, a gente está aqui para construir algo que seja diferente, né? E aí repense tudo que você está fazendo, o seu papel na sociedade, o papel da empresa na sociedade. Mas para mim esse é um momento de crescimento, de amadurecimento e de estarmos todos unidos, de entender que a gente é indissociável, né? A indissociabilidade entre o presencial e o à distância, o uso da tecnologia, entre as empresas, e entender que você faz parte, todo mundo faz parte de um grande ecossistema. E se acontecer alguma coisa lá com um cara na China, olha só aconteceu no mundo, né? Então, o que está a 10 quilômetros da sua casa, aqui da comunidade, também a gente é responsável e tem que tentar fazer alguma coisa por essas pessoas, né? Então, pela sociedade onde a gente está inserido. Cara, que fantástico, que visão, Daniel. Pô, eu tô aqui encantado, cara. E me diz uma coisa, você agora tocou no ponto, né, da educação à distância, e eu queria saber o que é a Ânima Educação, quais foram as medidas justamente para atenuar essa questão do isolamento social. Vocês transformaram realmente a questão da educação à distância numa realidade agora, nesse momento? Eu não gosto muito do termo educação à distância, até porque o EAD no Brasil ele foi estruturado ainda com a mentalidade do delivery conteúdo, né? De entregar conteúdo. Então, eu ensino à distância mesmo. E na década de 80 era o telecurso segundo grau. Você mandava lá as apostilas, depois agora você mandava um PDF online. Então, mas o que a gente faz na Ânima? Na Ânima, como a gente tem diversas universidades em diversos lugares,
os professores preparam suas aulas e aí ele faz toda a curadoria lá dos vídeos, estudos de caso, metodologias, textos, enfim. E há um repositório, há um lugar onde eles compartilham toda a aula que eles prepararam, o PowerPoint, os vídeos e tudo mais. E aí um outro professor daquele mesmo conteúdo em outro lugar, ele pode pegar aquilo e enriquecer, colocar, agregar, trazer outras coisas e tal. Então a gente tem uma plataforma enorme de curadoria de todo esse conteúdo. O que nós fizemos? Fizemos uma parceria com as teles. A gente deu daí 5 GB para todos os alunos e todos os professores. A gente contratou, né, fez as licenças do Zoom. A gente é a empresa hoje que tem mais licença no Zoom no Brasil, se não me engano. Muito legal. E aí, os professores agora os alunos recebem todo esse conteúdo antes, os vídeos, os textos, eles leem, e os professores entram da casa deles, e os alunos da casa deles e fazem todo dia à noite um Zoom, né, como se fosse o horário da aula mesmo, e não é para o cara ficar lendo um PowerPoint, entendeu? É para discutir, é para aprofundar, é para tirar dúvidas, porque todo mundo já foi preparado para a aula. Então, eu acredito e a Ânima estava preparada para isso. Inclusive, essa nossa plataforma tem mais de 30 universidades usando essa plataforma, né? Porque a gente cedeu e falou, tá bom, tem gente que não tinha nada. Então, de uma maneira, o que vai acontecer com a educação? A gente vai deixar de ter aquele ensino à distância, que é o delivery de conteúdo, e a gente vai migrar de ensino à distância para o aprendizado de perto com o uso de tecnologia. Eu costumo dizer algumas vezes, eu falo, você está numa palestra com 2.000 pessoas, é considerado presencial. Você nem está vendo lá a pessoa, né? Você está vendo ela num telão. Agora, uma conversa como essa entre nós dois é considerada à distância. Isso daqui acho que é muito mais de perto do que uma palestra que você vê com outras 2.000 pessoas. Com então, certeza. A gente vai redefinir esse conceito de lugar, de espaço, de tempo. A gente vai repensar tudo isso. E aí, por isso que eu digo, isso aqui é muito mais de perto. Então, é a educação de perto com o uso de tecnologia, né? Não é o ensino à distância. E é a mesma coisa acho que acontece com as escolas, né? Elas estavam menos preparadas. É claro que, por uma criança, a escola infantil é muito mais... A escola é o espaço da convivência, de desenvolver a empatia, de lidar com a frustração, é muito mais isso do que o aprender efetivamente a ler e escrever, né? Isso aí você pode até fazer na tua casa, em outros lugares e tal. Então, você precisa, obviamente, de uma interação maior. Agora, a universidade terá uma hibridade ou hibridez, não sei qual que é o termo correto, mas, de novo, a tecnologia será algo indissociável, né? Seja para a escola ou seja para a universidade. Do mesmo jeito agora que a relação de trabalho desmistificou a questão do home office, eu acho que os professores agora não estão mais olhando a tecnologia como uma concorrência, né? Estão olhando como algo que pode ajudá-los, né? Porque o professor é o grande artífice dessa mudança. Que legal. Lembrando agora aqui do Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol, e ele escreveu uma trilogia riquíssima, a sociedade, o trabalho e alguma outra coisa que eu não lembro o que era, mas sobre, acho que era educação, né? Um dos tomos lá, um dos volumes, falava sobre educação e ele previa, isso eu não sei quando é que ele escreveu, acho que foi no começo dos anos 2000, e ele previa que a educação no futuro seria exatamente esse nó, né? Esse modelo híbrido entre informática, ele usava esse termo, né? Informática, salas de aula, enfim, tudo estaria conectado num nó, né? Ele usa esse termo nó, que é justamente o que a gente está vivendo agora, né? Acho que a gente está partindo realmente para esse modelo, né? Olha, eu acredito que assim, o que aconteceu com a indústria da música e da mídia com o www, agora com inteligência artificial e análise de dados, você vai ver uma disrupção enorme, enorme, em todas as áreas onde o ser humano é o principal, enfim, é o centro,
né? Seja educação, seja saúde, seja área de finanças, seja governo, enfim. Então você vai ter uma mudança enorme. Então até acho que tudo que a gente viu em relação à educação para trás vai ser completamente revisto. Tentar ser bem breve aqui é o seguinte: você aprende de duas maneiras, né? Ou por necessidade ou por desejo. E muitas vezes a escola e a universidade é estruturada para que você aprenda pela necessidade, e a necessidade é a prova. Ou seja, você sempre aprende para o outro. E muitas vezes o professor dá aula e ele é que define tudo que você precisa aprender. Então, ou a escola você aprende de maneira passiva e sempre sem significado. É sempre para você passar de ano, é uma prova para tirar nota, mas não que aquilo tenha significado para você. A escola precisa mudar radicalmente o porquê aprender. E esta é a chance que a gente tem. Então a gente tem que deixar de aprender para o outro e passar a aprender para você mesmo. Para que você consiga definir o seu percurso formativo. É claro que na escola, muitas coisas da base você precisa aprender o que você aprende na escola. Mas na hora que você chega, então, na universidade, agora a maneira de você aprender, você pode aprender, por exemplo, probabilidade, tirando 10 bolinhas vermelhas de um saquinho, qual a probabilidade de pegar uma... Enfim, aquelas coisas todas como a gente aprende. Ou qual a probabilidade de você tirar uma figurinha para o álbum de figurinha, a probabilidade do seu time ganhar, a probabilidade... Tem coisas que têm significado para você. É disso que eu estou falando. Então você pode aprender as mesmas coisas, só que com significado. E aí sim não é pela obrigação, mas é pela curiosidade, pelo desejo. Então a escola vai precisar se redesenhar dessa maneira. Inclusive, a prova nada mais é do que um assessment para entender como você está, para ver o que você precisa evoluir. E aí você imagina você chegar na universidade e lá tem 5.000 competências. Você não vai mais entrar no curso de administração, direito e engenharia. Você vai entrar na universidade e você vai pegar aquelas 5.000 competências e vai colocando no seu cesto para falar, olha, isso aqui tem a ver comigo. E você vai redefinindo o seu percurso formativo. Então, a universidade tem que ter um lado da curadoria e, do outro lado, ajudar o aluno com a mentoria para que ele possa fazer as escolhas. E aí, o começo da universidade é um assessment para entender quem você o que você quer fazer, e aí, quem sabe você definir o seu projeto de vida. Aí você fala, mas Daniel, o cara com 17 anos, 18 anos, 20 anos, ele é muito novo para definir o projeto de vida, por isso que ele tem que ter um acompanhamento, e a universidade vai ser esse coach, essa mentoria, para que ele entenda quem ele é, porque se ele sabe quem ele é, aí ele aumenta o autoconhecimento. Se aumentar o autoconhecimento, aumenta a autoestima. Se aumentar a autoestima, ele é um cara que ele não tem medo de ousar, de arriscar e de redefinir o seu próprio percurso formativo, né? A sua trajetória. Ele não vai ficar refém de um outro alguém. Então, a universidade entra nesse momento e isto tudo é o ensino personalizado, é você entender para ele, falar assim, que metodologia, como que ele aprende. Eu vou dar um feedback para ele, falar assim, olha, sempre que você trabalhou em grupo, você aprendeu melhor, ou que você é mais visual, ou que você tem uma experiência. Então, a escola tem que ser espaço maker, espaço de convivência, discussão para desenvolvimento de competências, a personalização da educação, você deixar de estudar para o outro e nada mais, a prova deixa de ser algo punitivo e passa a ser algo construtivo, é um assessment, é um feedback para que ele possa construir o percurso formativo dele. E aí, a gente está formando pessoas que eu digo que são empreendedores. Empreendedor não é o cara que tem empresa. Quem tem empresa é empresário que assume risco. Empreendedor é o que trabalha por uma causa, por um propósito. Ele consegue descobrir quem ele é, o que ele faz. Né? Então, esta para mim, eu falo muitas vezes o propósito, para mim a melhor definição de propósito é uma palavra em japonês que chama ikigai, que é razão de ser. Que na verdade é a confluência entre o que você ama, o que você faz bem, o que o mundo precisa e o que o mundo paga para. Então, se você descobre o seu ikigai, ao mesmo tempo, você precisa ter discernimento. Né? Discernimento para quê? Para fazer as escolhas. Afinal de contas, nós somos fruto das escolhas que fizemos. E aí, é muito fácil você definir entre o certo e o errado. O difícil é entre você definir entre o certo e o certo. Né? E aí, fazer as escolhas de maneira mais profunda. E a terceira coisa é a maneira como você encara o erro. Então, muitos chamam de resiliência, até acho que resiliência não é a capacidade de carregar pedras, mas a capacidade de dissolver pedras. Né? Então, é não ter medo do errar. Tem gente que faz um cubo mágico e para e fala, nossa, isso aqui não é para mim. E tem gente que o erro nada mais é do que um grande desafio. E se a gente conseguir fazer isso, para mim é esta grande revolução que vai acontecer na escola. Você
daquela maneira toda que eu descrevi, mas de alguma maneira você fazer com que as pessoas descubram o seu propósito, que eu chamo de Ikigai, que elas tenham discernimento para poder fazer as escolhas e que não tenham medo de errar. Ao contrário, né? Que o erro seja nada mais do que uma motivação, um incentivo para que possa ir para frente. Se a gente fizer isso, eu acho que é uma revolução na educação e a gente vai estar construindo um país e um mundo muito diferente do que a gente está vendo hoje. Cara, que fantástico, né? Então, assim, a gente, né, nesse nosso Café com a ADM, a gente parte aqui da reflexão sobre a questão dos empregos, sobre a união das pessoas, né, em torno desse momento difícil. Estamos falando sobre educação. E aí, agora eu queria fazer um gancho justamente da questão da educação para preparar as pessoas para esse novo ambiente. Se essa realidade que a gente está vivendo agora, ela vai se perdurar, se vai mudar muita coisa, ou se quando passar isso aí a gente vai voltar às velhas práticas. Eu espero que não, porque a gente está tendo uma oportunidade muito grande para dar esse salto evolutivo, né? Um salto principalmente de consciência. Eu acho que isso é fundamental. E aí eu queria que você comentasse agora assim, qual que é o papel da educação, desse cenário que você acabou de descrever tão bem para a gente. Assim, eu estou maravilhado aqui, viu, Daniel? Só para fazer um parênteses aqui. Na formação dos novos profissionais, né, das novas empresas, de uma nova consciência que a gente tem que realmente fazer surgir no nosso mercado, no nosso meio empresarial de uma forma geral. Eu acho assim, ninguém que passa por um acidente grave, quem sabe uma doença séria, uma perda significativa, fica da mesma maneira, né? São nesses momentos que a gente reflete. A gente está passando por um momento assim, de uma maneira coletiva, né? Então, eu acho que as pessoas, muita coisa vai ser transformada mesmo. O que a gente está presenciando, a economia vai mudar, as empresas vão se transformar, tudo que a gente está falando vai ser, acho que, completamente diferente. E aí assim, eu acho que, como eu disse, surge uma nova liderança, né? Vamos lá, quando a gente pensa nos mestres orientais, né, das artes marciais, o mestre é aquele que traz serenidade, que traz clareza, que traz lucidez, traz discernimento, mas ao mesmo tempo é o que inspira, é o que provoca, é a luz, né? É o que faz. Esse é o mestre. E eu acho que nesse momento o que nós vamos precisar são de mestres com essa definição. As pessoas que são serenas, que são lúcidas, que têm uma clareza, e ao mesmo tempo que inspiram, que provocam, que fazem com que a gente reflita, que fazem boas perguntas, que incentivam. Então, esquece esse negócio de nós temos agora que ter meta, e porrada, e o chicote, e vamos, e bônus. Esquece, não é mais bônus, né? Isso aqui é bom também, mas é muito mais a inspiração, a provocação, o trazer essas pessoas. E eu acho, na sociedade, a gente sai desse momento com algumas instituições mais fortalecidas, né? Você precisa entender o papel do governo nesse momento, dando uma diretriz, seja na economia, seja na saúde nesse momento, enfim. Depois, a própria igreja, né, que você tem esperança, que tem fé e tudo mais. Então você vê muita gente hoje refletindo, aumentando a espiritualidade e tal. A família. Tá todo mundo. Muitas vezes a gente trabalhava que nem um maluco a semana toda, chegava no final de semana e se reunia com os amigos e tal. Quando que você tinha um tempo para você? Um tempo só com você, com seus filhos, sua família? Entendeu? Sabe o que eu sugiro agora? Assim, assista um filme para depois vocês discutirem juntos. Pega uma hora do seu dia, meia hora do seu dia e desliga o telefone, fecha o computador e fique com o seu filho. Entra no mundo dele. Reveja agora os álbuns de fotografia, entendeu? Quer dizer, e veja isso, veja o resgate da família como algo muito forte. E além disso, para mim, é a escola. Então, tá claro hoje, os alunos estão com vontade de voltar para a escola para aprender, estão com sede de aprender. A Adélia Prado dizia, eu não quero queijo, eu não quero faca, eu quero fome, né? E é isso, o que a gente está despertando nesse momento é fome. A forma de aprender, a forma de trabalhar, a forma de ser útil, o desejo e tudo mais.
Então, a escola que traz o equilíbrio. E eu acho que, assim, se a escola traz o equilíbrio, o professor é o grande artífice disso. As pessoas estão com saudade dos professores, estão com o desejo dos professores. E os professores são esses mestres que eu te falei. Não é aquele que dá o conteúdo, mas nessa nova universidade que eu descrevi, nessa nova escola que eu descrevi, o professor é o que inspira. E eu acho que os líderes têm que ser professores, né? E os professores têm que ser líderes. E é algo, de novo, mais uma vez, indissociável. Eu acho que esse é o novo perfil da liderança, esse é o perfil das pessoas e das empresas que serão as grandes locomotivas, os grandes protagonistas, os grandes artífices desta transformação, desse momento que a gente está vivendo. Muito bom. Ô, Daniel, queria te agradecer muito, mas muito mesmo aqui a presença no nosso Café com ADM. Eu tenho certeza que quem ouviu este Café com ADM agora é impossível não sair transformado dele. Então, assim, a gente já está aqui, são mais de 180 episódios no ar toda semana. Nunca tirei férias aqui do Café com ADM aí nos últimos 3 anos. Eu sempre brinco aqui que eu tenho o melhor trabalho do mundo, porque a cada semana eu aprendi muito contigo hoje. Queria te agradecer por isso e também por estender aos nossos milhares e milhares de ouvintes todo esse conhecimento e experiência que você compartilhou aqui hoje. Muito obrigado, cara. Não, eu que agradeço. É um prazer aqui estar com você. Eu acho que, de novo, a gente está... É um momento da gente aprender uma nova maneira da gente se relacionar, de estudar, de trabalhar, de tomar decisão. Eu realmente acho que a gente vai sair mais forte, mais lúcido, né? Mais solidário, entendendo e pensando fazer uma nova sociedade, né? Então, eu acho que a gente está realmente aqui vivendo um momento onde a gente vai poder crescer. Você falou de um filme, você citou o Gladiador. O Gladiador. Uhum. Né? Eu também adoro o Gladiador, mas acho assim, hoje a gente como espécie, o ser humano precisa se apoiar, todo mundo precisa estar junto. E eu acho que a gente não ter feito isso até agora que, de alguma maneira, traz essa realidade que a gente hoje está. E para mim não é coincidência, o vencedor do Oscar foi o Parasita, né? E o Parasita um pouco ele discute quem é parasita de quem, né? Então o ser humano como parasita dele mesmo, né? As diferentes classes sociais, os diferentes jeitos de você olhar, e a gente também parasita desse mundo, né? Do planeta. Então eu acho assim, acho que é o momento da gente ampliar a nossa consciência e ter uma nova visão do mundo sobre nós mesmos, entendeu? Acho que a gente tem que ter sabedoria e aproveitar ao máximo esse momento que a gente está para refletir, né? Que o filme do próximo Oscar ganhe, seja aquele que mostre um pouco o amadurecimento de todos nós enquanto sociedade. É isso que eu espero, é isso que eu acredito, como a gente vai sair desse momento que a gente está vivendo. Show de bola. Uma última coisa aqui, só para a gente deixar o recado bem dado aqui para a turma, como que as pessoas podem ter acesso aqui ao movimento Não Demita, né? E também saber se você produz conteúdo em rede social, em algum site, blog, para a gente também passar para a turma, que tem certeza que muita gente vai querer acompanhar o teu trabalho, as suas ideias. Bom, eu não sou muito bom em redes sociais, mas recentemente está todo mundo me provocando, então, mas o meu Instagram é Daniel F. de Faca Castanho, também no LinkedIn, aí eu publico algumas coisas do que a gente discutiu aqui, e o site é o nãodemita.com, então no nãodemita.com você pode ir lá se registrar, e depois também as redes sociais é o hashtag Não Demita, né? E no Instagram também é Não Demita, no LinkedIn Não Demita, mas é o nãodemita.com, onde você faz a inscrição do Não Demita. Mas realmente é um prazer e parabéns, porque eu acho que há muito tempo vocês fazem isso, mas nesse momento é muito importante, né? Que as pessoas é um momento, como eu disse, de reflexão. Então, eu costumo dizer algumas vezes, eu falo assim, olha, um curso é tudo aquilo que fica depois que ele acaba, né? E quem sabe você ficou fazendo um curso durante um dia inteiro e você teve um insight.
aquele insight que valeu. O resto só foi um tempo que você ficou, mas ele serviu para aquilo. Então, eu espero que essa nossa conversa, para quem nos escutou, está escutando, que de alguma maneira tenha que reste, né, que sobre alguma coisa, que tenha tido pelo menos um insight, uma provocação ou um questionamento, e que de alguma maneira isso possa ajudar as pessoas que nos escutaram aqui. Show de bola, valeu demais, Daniel Castanho. Cara, um grande abraço, muito obrigado mesmo, viu, Daniel? Eu que agradeço. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês.